Olá, queridos e queridas aí em casa, como é que foi o vosso fim de semana? Eu espero que tenha sido 5 estrelas e espero também que tenham assistido ao nosso Bem Viver passado. Hoje eu estou especialmente feliz, o nosso tema vai falar sobre empoderamento feminino, feminismo. Afinal de contas, o que é uma coisa e o que é outra? Hoje aqui no estúdio com duas convidadas muitíssimo especiais, duas mulheres de muita força e muita garra, que eu vou passar a apresentar. Doutora Tânia da Rosa, empresária, certo? Fundadora e mentora de vários projetos com fim filantrópico ligados à área musical e a representante do projeto Princesas aqui em Angola, que visa ajudar e dar oportunidades a jovens com baixa condição social e de baixa renda. Temos também a doutora Karen dos Santos, advogada, coach e a fundadora do projeto As Iluminadas, que já virou um livro. Muito obrigada às duas por estarem aqui hoje em estúdio connosco, duas mulheres guerreiras e de muita força. Obrigada a nós pelo convite. Agradeço imensamente pela oportunidade e acredito que hoje teremos a oportunidade de repartir com muitas outras mulheres um pouco do que foi a nossa trajetória ligada ao tema, né, que é um tema muito pertinente, que é o empoderamento feminino. E afinal, o que é que podemos entender por empoderamento feminino? Porque eu sei que o feminismo é um movimento social, não é? Que já veio do século XIX, em França, quando se falava na liberdade, na igualdade de direitos, e as mulheres quiseram se envolver também nesse movimento. E chegou à Europa já em meados do século XX. Mas o que é o movimento feminista hoje em dia e o que é o empoderamento feminino? Porque são duas coisas diferentes, não é? Exato. Assim, o que eu posso falar, foi muito pertinente a pergunta, mesmo porque o tema empoderamento não vem só ser ligado à mulher. Existe o empoderamento da classe negra, existe o empoderamento do poder social baixo, existe o empoderamento da diversidade de gêneros e trazendo para nós que somos mulheres, que hoje temos um papel na sociedade que é muito ativo, o termo empoderamento significa ter o poder. Só que diretamente ligado a ter o poder está proporcionalmente ligado o apropriar-se do poder que já é seu, que aí vem a questão do apoderamento. Então, não se pode falar de empoderamento sem se falar de apoderamento, que é a tomada desse poder. Então, hoje a gente pode trazer para uma realidade que o empoderamento não é você dizer que você tem o poder, é pelas suas atitudes você conquistar esse poder de uma forma muito natural, onde você vai se encaixar dentro de um contexto em que todos vão te atribuir esse poder porque você conquistou esse poder. E temos aqui a doutora Tânia, que é a prova viva, não é? Aqui em Angola, de que as mulheres podem fazer e podem conquistar o seu espaço, assim como os homens. Só prova sim. Eu fiz trabalhos que só homens é que faziam, como protocolo e asseguramento da área presidencial. A minha empresa é que fazia, ainda faz, né? Acompanhamentos de trabalhos da SADEC. Nós acompanhávamos, ou seja, os presidentes que vinham para cá, tínhamos os protocolos, faziam acompanhamento, tradução, asseguramento, trabalhávamos diretamente com a segurança presidencial e eu, como mulher, é que estava à frente desses trabalhos e que eu me lembro, muito antes só quem fazia esses trabalhos eram homens. Fora isso, também fui a primeira mulher a ser promotora de músicos. Fui a promotora da falecida Lourdes Van Dunen, a nossa rainha, que foi o meu cartão de visita para vários músicos que eu promovi no país. E também era um trabalho feito por homens, promotores homens, né? E pronto, aí trabalhos que eu, como mulher, consegui fazer. E que antigamente eram trabalhos que pertenciam aos homens, portanto, sim. Como é que uma mulher, sendo tão jovem, conseguiu chegar ali? Como é que ela conseguiu agarrar esse tipo de projetos? Eu fiz e realmente fui muito criticada. Eu me lembro que várias vezes, quando eu fazia este trabalho, as pessoas chegavam e olhavam assim para mim, mas é esta, para além da idade, né? E diziam, é ela que está a pegar esta responsabilidade tão pesada, tipo trabalhar numa área presidencial, fazer esse trabalho.
E muitos também pensavam que era um homem, né, que estava à frente desse projeto. Por exemplo, eu fiz o CAN, o protocolo do CAN, e eram aí mais ou menos 90 protocolos a fazer aquele estádio, né, o protocolo daquele estádio. Não foi fácil estar a lidar com segurança, estar ali no meio de armas. E eu, na altura, pronto, era miúda. E as pessoas olhavam para mim como é que ela é que está aí dentro e é que está a segurar esse trabalho todo. Agora, como é que os homens respondem a isto? Então, é uma questão que é bem delicada e a trajetória da Tânia traduz o conceito de empoderamento. O mercado estava ali, só que é um mercado genuinamente machista, aí vai o conceito ideológico, só que a Tânia, tendo posse da capacidade que ela visualizou, que ela poderia incorporar à sua vida, ela foi lá e apropriou-se daquilo que era dela, independente do conceito machista que a nossa sociedade sempre estabeleceu. Embora a gente saiba que nos últimos 15 anos houve uma mudança muito grande, conforme estávamos a conversar anteriormente. Então, nosso mercado em Angola, nossa sociedade angolana, comparada à sociedade brasileira, que é a América, a sociedade portuguesa, que é a Europa, levou anos-luz até chegar nesse ponto que a gente encontra hoje dentro do empoderamento feminino. Vocês sabem que mesmo na sociedade ocidental, portanto, até posso falar do caso que eu vivenciei em Portugal, ainda hoje as mulheres lutam pelo seu lugar. Sim. Porque ainda hoje está incutida a imagem de que a mulher primeiramente tem que ser mãe e tem que ser dona de casa e então depois é que poderá ser empresária. Sim. E mesmo assim, nos dias de hoje, as empresas continuam a desvalorizar a mão de obra feminina porque a igualdade salarial ainda não se faz sentir em muitos sítios. Ótimo. É muito errado. Muito errado. E o que você falou, assim, tem um fundamento lógico. Você falou, as mulheres ainda lutam. Ainda bem que nós hoje podemos lutar. Porque se a gente for analisar com a sociedade estabelecida no Oriente Médio, a gente percebe que as mulheres não têm direito em alguns países nem a ter uma carta de condução, nem a ir a uma escola estudar. A gente tem o caso da menina Malala. O que foi que aconteceu com ela? Ela tinha um sonho de ser médica e aos 11 anos sofreu um atentado que poderia ter levado à morte. E hoje ela é refugiada e hoje ela luta pelo direito, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então a gente percebe que quando se fala de apoderamento feminino envolve a luta, sim. Então se você é mulher, você não quer viver dentro de uma redoma, dentro de uma caixinha com a tampa, você já se prepare porque você vai precisar lutar para conseguir o seu espaço. E fundamentalmente a capacitação. A capacitação te dá base, te dá subsídio para você conseguir estabelecer uma linha de comparação com os homens. Aí tem a questão do machismo, né, a questão do feminismo, que é diferente do empoderamento. A mulher tem que saber, tem que incutir na sua cabeça que você é capaz, que você tem possibilidade, que você consegue alcançar os seus objetivos. Esse é o primeiro passo que você tem que ter. Você tem que ter força para ir atrás dos seus sonhos. Você não pode depender, eu tenho dito sempre assim, que você não pode pensar que só o marido é que tem que trabalhar, é que tem que fazer. Porque suponhamos, e são casos que acontecem, o teu marido pode ter um derrame cerebral ou ter algum problema que ele não consiga movimentar a casa ou trabalhar. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai ter que se mexer? É a mulher. E se ela for alguém que não trabalha, que não está habituada, que está habituada a que só o marido é que sustenta a casa, como é que você vai sobreviver? Isto aqui faz-me ir a mais um ponto, que é, nós ouvimos também, que isto acontece, muitas mulheres a dizerem, não, porque eu tenho o direito de dizer o que eu quero, porque eu tenho o direito de me vestir como eu quero, porque eu tenho o direito de ir para onde eu quero, à hora que eu quero. Eu tenho o direito, mas então, e as obrigações e deveres, porque nós também as temos, todos os seres humanos têm, não é? Sim. Então, desde o momento que você é casada, você sabe que você tem que cumprir certos limites na sua relação. Você não pode dizer que eu tenho o direito de me vestir, eu tenho o direito de fazer certas coisas quando você tem um compromisso na sua relação. E o próprio trabalho. Se eu quero ser uma mulher autónoma, se eu digo ao meu marido que eu quero liberdade e quero ser autónoma, eu também tenho que o provar através de trabalho e esforço. Sim, sim. Não é? Porque tu também vais trabalhar, mas também depende do trabalho que vais fazer. Queres provar ao seu marido, mas queres provar ao seu marido que tipo de trabalho?
Exatamente. Que tipo de trabalho? Isso. E quando você tem essa atitude de se colocar como parte ativa na relação, na constituição familiar, aí fala-se muito, se a gente for pegar pelo tema religioso, a questão da submissão da mulher. Só que a submissão é diferente de subserviência. Então, a gente tem que estar muito atento a esses conceitos, porque a mulher deve, sim, ser submissa, porém não subserviente. E outra questão muito interessante dentro do apoderamento feminino é a seguinte, dentro da nossa sociedade angolana, vamos partir para esse parâmetro, o homem é aquele mentor, aquele que está à frente da família, aquele que é o responsável por prover o sustento familiar. Então, para ele, é uma questão de honra. E as mulheres, ao longo dos anos, foram se habituando a isso e terem os seus carrinhos, e terem suas casinhas, e terem o dinheiro para sua estrutura de beleza. Só que quando uma mulher se sente, ela de fato mostra que ela é empoderada, não significa dizer ela deixar de fazer as unhas, ou deixar de ter o carro, ou ter a casa. É aquela mulher que é parte ativa na direção, na gestão da sua família, não tirando o poder do seu esposo, muito pelo contrário, ela vai agregar um valor, vai tirar um peso dele. Desculpa interromper, Karen, porque eu já falei disto eu acho que falei disto no nosso segundo programa, mas gostava de falar novamente, porque eu acho que tem tudo a ver. Estávamos a falar sobre o fundo bíblico. Sim. E o meu esposo disse-me assim uma vez, isto é bíblico, maridos, amai as vossas mulheres. Sim. Porque a mulher entende amor por carinho. Mulheres, sim, respeitai os vossos homens, porque o homem entende amor por respeito. Ou seja, sim, tu podes fazer aquilo que tu quiseres, desde que tu não faltes ao respeito ao teu marido e à tua relação e à estrutura familiar. Perfeito. Você citou a Bíblia, e o que a gente pode falar dentro da Bíblia? Exemplo, o maior personagem para nós mulheres de empoderamento, um dos maiores, Rainha Esther. A Rainha Esther, para a gente pegar aqui a questão do empoderamento, não é você vestir-se de homem, ou você falar como homem, ou você ser agressiva na gestão do homem. Muito pelo contrário, você pode ser delicada, você pode ser educada, você pode ser carinhosa, porém você vai com a sua leveza, com a sua estrutura de conhecimento dentro do que você se propôs, você vai mostrar a ele que ele pode confiar em você. Quando ela precisou defender o seu povo, ela usou o quê? A sua beleza, ela colocou a sua melhor veste, ela se ornou com as suas melhores joias e através da sua beleza o rei se prostrou a ela e falou que ela poderia pedir aquilo que ela quisesse, que ele iria lhe conceder. E assim ela salvou uma nação, salvou um povo. Então a gente percebe que o empoderamento é sim ter o respeito com o marido, é sim ter o carinho, é sim amá-lo, porém não fazer com que ele perca isso tudo com você, que ele haja de forma contrária. Porque quando você ama e você não tem a reciprocidade, aí não existe respeito. Quando nós falamos do casal e a união familiar, e a mulher trabalha para ajudar o seu marido, não quer dizer que o facto da mulher trabalhar, ela vai aproveitar desse trabalho para faltar o respeito dentro do seu lar. A mulher vai buscar o a mais para juntar o seu a mais com o seu marido. Um crescimento conjunto, exatamente. E o que ela vai fazer? Ela não vai faltar o respeito ao seu marido, porque ela também não vai querer estragar o seu lar. Lógico, ela não vai querer estragar o seu lar, ela vai querer que o seu lar mantenha-se em condições. Então, sobretudo, a mulher tem que respeitar o seu marido, ela tem que respeitar o seu lar, ela tem que educar os seus filhos, ela tem que arranjar um trabalho que dignifica a sua relação. Não é? Eu tenho dito assim, é importante sempre nós numa relação termos Deus, porque a oração e Deus nas nossas vidas tem uma orientação muito forte. Eu pelo menos penso assim. Porque você consegue um caminho, bom para a nossa relação e estar estável. Não é? E pronto, e lá se vai, você não vai num caminho torto. Sim, isso é muito interessante, porque o meu esposo é uma pessoa que cresceu dentro do seio religioso. Ele era obreiro,
E entretanto, depois quando veio para Luanda, acabou por se perder um bocadinho aqui na moda, mas ele sempre frequentou a igreja. E já eu era católica, mas era uma católica não é não praticante, é aquela católica que não tem a obrigatoriedade de ir à igreja todos os domingos. Contudo, eu sempre fui ensinada a dobrar o meu joelho em casa, porque era o que a minha avó me dizia: Deus é omnipresente, tu podes orar em qualquer sítio onde tu estejas. E o meu marido puxou mais pelo meu lado religioso. Eu posso dizer que hoje em dia sou uma pessoa muito mais crente, com muito mais fé em Deus, do que eu se calhar era há 7 ou 8 anos atrás, e tenho-lhe a agradecer por isso. E eu sei também que a religião sempre fez parte de uma nação, da construção de uma nação, e continua a fazer parte. Eu acho que nós precisamos de acreditar em algo superior. Sim. E assim, ajuda a relação quando os dois estão, e passar essa educação religiosa para as crianças. Mas assim, o que é muito bom, a questão eu sempre dou esse conceito: religião é diferente de espiritualidade, porque muitas religiões escravizam. Elas limitam você, elas põem um foco em algo que é muito dominador, muito manipulador. Então a gente tem que ter a mulher que é empoderada, é aquela mulher que questiona. Mas você só pode questionar quando você tem uma base sólida de conceitos e de trabalhos que já foram reconhecidos até a nível científico, para você embasar ali o seu questionamento. Karen, sabes uma coisa? E agora estávamos a ter uma conversa de backstage há pouco, isto na nossa maquiagem. Ótimo. E isto leva-me, puxando aquilo que tu estavas a dizer, portanto, isso já é culto, não é? Já não é religião. E a doutora Tânia, eu estava a perguntar qual é a igreja que a Tânia frequenta, e a Tânia disse: eu sou uma mulher de Deus. Ótimo. Eu tenho Deus na minha vida. Eu participo do mesmo conceito. Vários sítios, ou seja, não é uma subserviência a uma instituição. Eu tenho Deus na minha vida. Isso. Quando a gente questiona, que a gente observa que aquele conceito é manipulador, uma pessoa que tem um grau de percepção bem elevado vai sentir que chegou a hora dela sair daquele ambiente. Isso é uma mulher empoderada. Eu nasci em família protestante, né? Veio da Reforma Protestante. Meu pai era pastor e depois de um tempo eu saí, me tornei madre na Igreja Católica Freira. Quando eu percebi que ali não era meu lugar, eu também saí, e hoje eu tenho esse conceito. Religião é diferente de espiritualidade. A espiritualidade você cultiva em qualquer lugar onde você estiver. Aqui nós podemos nos fechar, formar aqui um círculo onde a gente vai cultivar o nosso crescimento espiritual. Quando você fala de religião, significa você estar submissa a regras, a ordens que muitas vezes não foram criadas por Deus. Foram criadas por homens que querem usar daquelas regras para manipular em massa, para ter atingir um objetivo próprio. A construção da sociedade. E depois você pode descobrir coisa nesse homem e que acabas por perder até a tua fé. Pronto. Mas então a mulher empoderada é aquela que tem a antivisão de perceber antes algo que poderia lhe prejudicar e sair, criar outro sistema. E vamos desde os primórdios, em que nós tínhamos isto nas aulas de história, se eu não estou em falta. Ótimo. Tínhamos a estrutura hierárquica, e o clero vem sempre acima da nobreza, porque a religião foi criada para dominar as nações, porque os homens precisavam de acreditar em alguma coisa para serem controlados. E então foram criadas as igrejas. E é o que estavas a dizer, muitas das vezes aquilo que nos é incutido nestes cultos religiosos não é a palavra de Deus, é aquilo que o homem nos quer passar. E fazendo assim uma comparação, você falou a questão da história. Se a gente for pegar a Idade Média, as cruzadas, os homens, eles iam para o campo de batalha e suas mulheres ficavam em casa. A gente percebe a questão da subserviência e da dominação. Aquelas mulheres que ficavam, eles colocavam cinto de castidade nelas, para que no período que eles estivessem no campo de batalha, elas não adulterassem. Então, quer dizer, nem sequer confiavam nas mulheres. Não confiavam. E resultado, a partir disso, começou a disseminar-se a peste negra. Porque quando eles retornavam, aquelas mulheres que ficavam com aquele cinto estavam contaminadas. Quando eles iam ter a junção carnal, eles se contaminavam e a peste negra foi disseminada assim. Saindo desse contexto religioso, histórico, trazendo para a nossa história em Angola, contexto cultural, exemplo de uma mulher empoderada que eu levo sempre nos meus cursos de liderança, Rainha Zinga Band. Pronto. A gente traz a Rainha Zinga e aqui você percebe que foi uma mulher que não tinha estudo, ela não tinha títulos,
mas ela apoderou-se do que ela tinha e ela conseguiu levar o seu nome para a história. Eu uso as ferramentas que me são disponibilizadas agora para crescer como indivíduo. Isto traz-me aqui às princesas. Portanto, com poucas coisas, nós conseguimos ajudar meninas. Sim. Que o primeiro passo que elas deram foi a procura de um programa televisivo que as levasse a algum lado. O projeto Princesas foi mesmo no sentido de poder dar um negócio para elas começarem a ter a sua vida, né? Organizarem a sua vida. Porque muitas meninas pensam que, pronto, eu não consigo emprego, então fico em casa e não faço mais nada. Então, a ideia foi elas criarem pequenos negócios. Pequeno negócio. Como é que você cria um pequeno negócio? Você pode fazer um curso de unhas, unhas de gel, você pode fazer um curso de salão de cabeleireiro, você pode fazer um curso de make-up, hoje em dia estética, hoje em dia todo mundo... Pastelaria? Pastelaria, exato. Hoje em dia todo mundo, a moda agora a febre é fazer um make-up, é ter um batonzinho e pronto. Então, a ideia foi esta, foi dar um dia de princesa a essa pessoa, a pessoa que nunca foi num salão de cabeleireiro, ou seja, todas as princesas que eu peguei são pessoas que nunca foram num spa. São pessoas até que nunca passaram por uma boutique, que compram roupas de fardo, etc. Então, é dar um dia de princesa, um dia de rainha, pegar na pessoa e levar para um spa, levar para uma boutique. Depois dela passar por esse espaço todo, ela recebe prêmios. Os prêmios que ela recebe é o curso, há lojas que ofereciam roupa, sapatos, e o curso é oferecido com um kit para ela criar o seu negócio dentro de casa. Microempresa. Sim. Aí você chama a vizinha tu podes dar o seu curso também de make-up, a vizinha se tiver aqui para uma festa, tu já podes cobrar uns 5 mil kwanza, uns 10 mil kwanza para fazer o make-up. Ou seja, tu começas a criar o seu próprio negócio. Isto é empoderar mulheres. Sim. E o que é interessante é o seguinte, a gente percebe que no contexto de mulheres, é mais fácil você ouvir uma mulher falar mal da outra, usar a outra como degrau para ela subir, do que ela dar a mão para aquela mulher que está no chão, caída, levantar. Eu queria perguntar isso, faz parte do empoderamento, Sim. A união das mulheres? Isso. Porque eu lembro-me que agora estamos mais próximas, mas há uns Isso. anos atrás as mulheres criticavam-se muito. Ah não, olha como ela está vestida, ela deve fazer, eu não gostei do ar dela. Hoje em dia eu acho que nós estamos muito mais ligadas, estamos Sim. muito mais no espírito de ajuda do que há uns anos atrás. Ótimo. O que a Sandra acabou de falar agora tem referência direta com a sororidade. É um termo que hoje é usado e cabe a nós mulheres observarmos bem, que significa dizer você ser solidária com outra mulher. É um termo que só cabe a duas mulheres, que está diretamente ligada ao empoderamento, e a gente vai perceber que um movimento que, se você for pegar o feminismo, o empoderamento, a sororidade está diretamente ligada com o empoderamento. Porque nós mulheres temos a tendência, muitas vezes, quando a nossa religião é diferente da outra, nós somos criados numa estrutura familiar, um contexto social diferente da outra, a gente pautar o nosso conhecimento, a nossa forma de ser criado como aquele que deve ser aceito. Então, começamos a divergir do conhecimento da outra, da forma como a outra atua no meio social que a gente vive. Vamos falar pela parte cultural. Por exemplo, Portugal-Brasil. Sim. A rejeição, não é? Que houve, porque isto acontece lá, Isso. aqui, e estávamos a falar disto, mais uma vez, das nossas conversas de backstage, vocês as duas estavam a falar do... Isso. Somos tão parecidas, Angola e Brasil têm uma cultura tão idêntica, mas nós portugueses, não? Os portugueses em geral, que também somos palopes, que também falamos a mesma língua, no entanto, a nossa cultura, comparada com a brasileira, com a angolana, eu sinto e eu noto que existe uma rejeição e um separatismo da mulher brasileira em Portugal. Talvez não da angolana, mas da mulher brasileira. Sim. A portuguesa põe a mulher brasileira à margem. E aí o que a gente percebe? Quando você fala mal de outra mulher, você está atuando dentro do machismo.
Quando você fala mal de outra mulher, você está fortalecendo o homem a permanecer com aquele conceito machista. Mas eu acho que isso também tem a ver com a inveja. Porque muitas mulheres, em vez de lutarem para conseguir... eu tenho dito sempre, né? Você, em vez de lutar para conseguir ou ser igual a esta pessoa ou até ultrapassar, não, o que é que você faz? Inveja, fala mal. Sim. E que é errado. Você olha, por exemplo, olha para a doutora e vê, uau, ela é assim, escreveu um livro, como é que ela conseguiu? Mas você não sabe o que está por trás dela. Você não sabe o sofrimento que ela passou, você não sabe as lágrimas que ela passa, você não sabe as portas que ela bateu. Mas você está vendo ela linda, aí, sentada, aparecendo no programa. As pessoas têm que saber que a mulher ponderada tem uma história. Sim, é aquela que tem calos nos pés. Exatamente. Ela tem uma história. As pessoas olham, por exemplo, a Tânia da Rosa e dizem, uau, ela tem 12 diplomas de mérito. E pensam que caiu do nada, não foi oferecido só assim. Ela recebeu agora no Angola 35 graus, que eu recebi agora. E pensam que caiu do céu. Não. A Tânia tem uma história. A Tânia tem lágrimas que há pessoas que nem imaginam. Calço os meus sapatos e vê onde é que eu passei. Sim. Então, perfeito. Eu acho que a mulher tem que parar de invejar. Tem que passar a admirar. Sim. A admiração substitui a inveja. Começar a lutar. Mas quando você admira... para conseguir... Quando você admira alguém que teve sucesso, você passa a usar aquela pessoa como referencial para você estabelecer uma meta. E você estabelecer um plano de ação. Posso cortar? Eu tenho uma princesa que nesse momento ela era princesa forte. Nesse momento ela está magra. Nesse momento ela não tinha nada. Nesse momento ela está magra. Ela tirou o curso, ofereceram-lhe um tratamento de perda de quilos, ela está magra, ela abriu um restaurante e ela fez o curso de make-up e pastelaria, abriu um restaurante, está a dar aulas de make-up. Você se vê a menina hoje, ela está bonita, ela está totalmente diferente, ela é empresária hoje. E ela está a fazer perucas, ela está a confeccionar perucas. E ela liga para mim e diz, mãe, e como eu tenho outras princesas que ainda ligam para mim a pedir ajuda. E eu fico assim, eu digo, olha para esta princesa. Referencial, né? Não é? Não, mas ela se calhar consegue porque ela tem sorte. Não é sorte, é andar, é lutar. Você tem que lutar, você tem que bater porta. Você já recebeu, você já tem o projeto na tua mão, você agora é que tem que ir atrás das coisas. Perfeito. Eu tenho aqui, peço desculpa, eu tenho aqui a nossa equipa a fazer-me assim 2 minutos. Eu antes de fecharmos, eu queria só mostrar o livro As Iluminadas, um projeto da doutora Karen dos Santos, e este livro fala sobre... O empoderamento feminino, fala também sobre a resiliência, né, que é você recobrar rapidamente o sentido da queda e você gerar resultados, não se prender ao que aconteceu de ruim, mas focar no que você precisa fazer. Fala sobre a beleza e a imagem que todas as mulheres empoderadas são mulheres bonitas, são mulheres que levam essa imagem de força. As iluminadas. Falamos também sobre perdão para prosperar. Então, assim, é um projeto de empoderamento feminino, que vai ser para mim uma honra recebê-las e fazer com que todos conheçam. Dedicatória aqui dentro. E conselhos lá para casa, o que é que vocês querem deixar? Para as meninas, para as mulheres, para as donas de casa, para as empresárias, mulheres de negócios que nos estão a assistir, qual é a mensagem? O que eu posso dizer é uma questão muito simples. Busquem primeiro a beleza interior. Foquem primeiro na capacitação. Tenha propriedade quando você se propuser a estabelecer uma conquista. E não desista. Tente sempre. Não desista. Não se permita ficar caída. Erga-se se não tiver alguém que te dê a mão para levantar. Você ergue-se sozinha. O que eu posso dizer é que, primeiro, perdoem mais. Parem de ser invejosas. Lutem. Aprendem a lutar, aprendem a amar mais as pessoas, ajudem-se mais, abracem mais e vocês verão que a vossa vida vai mudar.
tem a ver com a energia também, não é? Totalmente. A gente, quando lança energia, ela volta para nós em dobro. Se tu lançares o bem volta Sim. para ti. Sim. Eu, ao dar a mão a alguém, ou eu, quando sinto empatia por outra mulher, Sim. um dia alguém vai senti-la por mim, não Com é? certeza. Meus Mas amores, primeiro limpem. limpar a energia. Vocês são maravilhosas. Eu só vos tenho a agradecer por estar. Eu vou devorar este livro, vou tentar Ótimo. começar hoje. Tânia, muito obrigada. Eu continuo a ser sua fã desde o ano 2013, que foi quando eu a conheci. Obrigada. Vou continuar a assistir às precisas assim que isto retomar a normalidade. Obrigada. Karen, muito fã, minha amiga do peito, obrigada. Obrigada pelo livro. E aí em casa, eu espero que tenham gostado do programa de hoje. Eu amei, nós podíamos estar aqui, hoje serviu-nos o almoço e o chá e nós ficávamos aqui a terminar este papo gostoso, mas o tempo é curto. Não se esqueçam, visitem a nossa página em www.youtube.com ou então sigam-nos no Instagram, em Lifestyle em Português, o nome do nosso canal, e assistam a todos os episódios do Bem Viver e dos outros programas. Não percam as novidades, fiquem por dentro. Um grande beijinho aí em casa.